que Deus está muito feliz, né? Porque cada um deixou seus afazeres, o que estava fazendo, para vir aqui ouvir a palavra de Deus e principalmente ficar com Deus, né? Buscar Deus, né? Porque hoje, como a gente vê, infelizmente, as pessoas procuram primeiro outras coisas e só vem na casa de Deus, ou só vai orar, ou só vai ler a Bíblia quando der tempo, né? Então, a gente, infelizmente, nós, né, aprendemos de uma maneira errada colocar tudo acima de Deus. Mas a palavra de Deus diz, que já é decorado na cabeça de todos nós, né, procurar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que tudo será acrescentado. Muitas vezes nós procuramos tudo, né? E depois, quando tiver um tempinho, nós procuramos Deus, né? Mas antes de começar a pregar, eu queria fazer só umas observações aqui de como Deus tem me falado, e que eu sei que também as irmãs que estão aqui, né, que têm participado dos cultos aqui pela manhã, no domingo às 9 horas, no domingo às 6 da noite, na terça, quarta e quinta e sábado às 7h30, estão vendo que nossos pastores são uma bênção, né? Tem pregado a palavra de Deus, tem nos ensinado, principalmente a buscar a Deus, né? Que infelizmente, né, criticando e falando de nenhuma igreja, nenhum pastor. Eu estou falando da gente mesma, que muitas vezes nós buscamos primeiro as outras coisas, né? E hoje eu estava comentando com meu esposo, o Raimundo, ele estava falando, o nosso tempo aqui é tão pequeno, né? Tão pouquinho, quando a gente menos espera, os nossos filhos, né? Quem tem filhos aqui, né? Vê o nosso filho que ontem a gente estava trocando a fralda deles, hoje eles já estão grandes, né? E quando menos espera já estão casados, já estão se formando. Então a vida é muito curta, minhas irmãs. Então, assim, né? Eu creio que a nossa pastora não está aqui, porque ela foi para um aulão, o pastor foi pegar, mas eu creio assim, que é da vontade dos nossos pastores, que a nossa igreja hoje, não só no culto das mulheres, mas em todos os cultos, tivessem lotados. Por quê? Não para a gente estar amando o homem nem a mulher, mas sim a Deus, né? Porque, infelizmente, a gente vê o povo do mundo, né, virando noites, filas. Às vezes, quando vem um grupo desse de rock internacional, né, eu mesmo vejo, a gente vê no Fantástico, vê na televisão, que pessoas, o show, digamos, no final de semana, no sábado e domingo, e eles começam a acampar na segunda-feira, a fazer tendas na segunda-feira. E nós, né, não fazemos, infelizmente não fazemos isso. Quando a gente era do mundo, nós éramos do mundo, aqueles que não se converteram em lar cristão, muitas vezes a gente pagava o preço para fazer as coisas do mundo. E nós somos acostumados, infelizmente, quando está na casa do Senhor, a dar o que resta para Deus. E se a gente desse o nosso 10% do nosso tempo, o dia tem, eu já falei isso aqui e vou sempre falar, são 24 horas por dia. Se a gente desse 2 horas e 40 minutos todo dia, né, isso aí seria 1/10 do dia, né? Mas o nosso tempo a gente não dá para Deus. Então a gente, quando tem tempo de vir ouvir a palavra de Deus, estar louvando a Deus, é a melhor coisa, amém? Principalmente nós que somos mulheres, nós somos mães, aquelas que não são mães são filhas, porque aqui todas, tem algumas que podem não ser mãe, mas todas aqui somos filhas. É isso? Quem é filho aqui, levanta a mão. Todos somos filhos, né? Todos somos filhos. Não existe ninguém aqui que nasceu de chocadeira, né? Todo mundo é filho. Então, a gente aqui veio hoje aprender um pouquinho. Eu também quero aprender junto com vocês, porque eu vou ler a palavra de Deus junto com vocês e vou estar aprendendo, porque eu creio que o Espírito Santo
que vai falar essa noite para nós, amém? Amém. Provérbios capítulo 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Novamente, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Amém. O que eu quero hoje falar para as irmãs é o seguinte: nós que somos esposas, nós que somos irmãs, nós que somos de alguma coisa, nós temos parentes, somos filhas, somos irmãs, né? Somos cunhados de alguém, né? Somos noras de alguém, somos aquelas que ainda não têm filhos casados, né? Mas somos sogras. Eu sou sogra, né? De uma pessoa. Tem algumas aqui, tem muitas jovens aqui, mas tem algumas que já têm sogra, amém por isso. Então, gente, nós aqui que estamos fazendo o papel, que somos convertidas, devemos levar a palavra de Deus para os nossos familiares, aqueles que estão perto da gente, né? Porque aqui é quando a palavra de Deus diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos, né? Vamos falar assim: se nem no nosso lar, se nem com os nossos filhos, se nem com a nossa mãe, com o nosso esposo, né? Com as nossas noras, nossos primos, a gente não edifica a casa. O que é edificar? É arrumar a casa também, mas principalmente edificar o nosso corpo, edificar o nosso espírito, a nossa mente com a palavra de Deus. Amém? Porque a palavra de Deus é a chave para tudo. A palavra de Deus é uma palavra viva. Ela serviu para ontem, serve para hoje, vai servir para amanhã e eternamente. Ela não passa, não é uma coisa que fica atrasada. Mas a Bíblia já está muito atrasada, não. A Bíblia foi para aquele tempo antigo, foi para os nossos tataravós, avós, bisavós, vai ser para nós hoje, vai ser para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, e sempre vai ser uma palavra viva. Então, o que a mulher sabe que edifica a sua casa? Desde pequeno, quando somos filhos, né, aquelas que não tiveram a oportunidade de nascer no Evangelho, mas se converteram, amém por isso. Não é porque a gente não nasceu no Evangelho que a gente não teve. Eu não nasci no evangélico, amém? Eu me converti através do meu irmão, o pastor Valdeci, que até eu estava dizendo que tudo que Deus faz é perfeito. Bem feito, perfeito. Deus não, aquele negócio de Deus tarda, mas não falha, isso não existe. Deus nunca tarda. Deus age no tempo dele, né? Então, através da vida do nosso querido pastor Valdeci, a minha família toda convertida, né? Amém, por isso, hoje ele está aqui, ele e a pastora estão aqui liderando a igreja, mas assim, a gente tem o quê? Que nós, como somos mães, né, temos que já desde pequenininho pegar os nossos filhos e já começar a mostrar a eles a ler a palavra de Deus. Que isso na nossa vida seja uma rotina para eles. Por quê? Porque se eles começarem, porque o exemplo começa da gente, mãe. Se eles começarem a ver que nós estamos lendo a palavra de Deus todo dia a gente dedica a ler a palavra de Deus e a ensinar. Aquelas que têm os filhinhos pequenos, a gente põe no colo e vai ler para ele ver, porque ele vai aprender no decorrer do dia, do tempo dele, a ler a palavra de Deus. Nós temos aqui a irmã que está acabando de chegar aí, a irmã Diana, temos a
a Maria, a Edilene, que já ensinam os filhos desde pequenininhos a ofertarem aqui. Eles trazem a oferta, fazem questão de trazer. Isso é uma coisa que às vezes a gente acha engraçado, mas isso é um caminho que se deve ensinar ao nosso filho desde pequeno. Por quê? Porque a gente quer o melhor para o nosso filho. A gente quer o melhor para o nosso filho. Então, se a gente começar a ensinar desde pequenininho a ler todo dia a palavra de Deus, a gente vai estar fazendo uma coisa boa para nós e vai estar fazendo uma coisa boa para os nossos filhos. Porque aquele legado de ler a palavra de Deus, de estar orando, de estar jejuando, de estar vindo à casa de Deus, aquilo ali vai estar ensinando a eles a fazerem isso no dia a dia da vida deles. Aquilo ali não vai ser uma obrigação, aquilo ali não vai ser vai ser assim, porque a gente ensina o nosso filho o quê? A ir para o colégio, acordar de manhã, escovar os dentes, tomar banho, tomar o café da manhã, ir para o colégio, almoçar. Isso já faz parte da nossa rotina. Almoçar, à tarde alguns dormem, algumas crianças dormem, à noite vão brincar. Vamos colocar na rotina dos nossos filhos, no nosso lar, né? O ler a Bíblia todo dia, né? Esses dias eu tenho assistido um programa na internet, que é um programa supernatural, que fala só sobre os milagres de Deus e fala sobre isso, da mulher edificar o lar. Às vezes a mulher pensa que edificar o lar é só em relação ao marido, também em relação ao marido, mas principalmente no exemplo de mãe, exemplo de filha. Nós temos que dar exemplo de mãe, exemplo de filhas, exemplo de esposa, exemplos de mulheres de Deus. E aquelas que trabalham fora, tem que dar exemplo também de mulher que trabalha fora, de vizinhas, de tudo, né? Nós, a mulher, com o seu jeitinho aqui, a gente tem que ver que muitas vezes, né, a maioria das mulheres hoje, a gente está vendo que antigamente, na época da minha mãe, né, da minha avó, as mulheres não trabalhavam fora. As mulheres casavam cedo e quem trabalhava fora era o marido, a mulher cuidava só da casa. Mas hoje isso mudou. A mulher muitas vezes trabalha fora. Né? Aquelas que não trabalham fora, amém, porque trabalham em casa. Mas as que trabalham fora, além de trabalharem fora, chegam em casa, tem algumas que não têm pessoas para ajudar. Aí tem o quê? Cuidar de roupa, cuidar de janta, cuidar de comida, né? Cuidar dos filhos. E os nossos filhos, meus irmãos, são uma bênção. Os nossos filhos são presentes de Deus. Assim como nós somos presentes de Deus para as nossas mães. A gente tem que ensinar nos dias de hoje, porque o diácono Raimundo pregou na quinta-feira que esse mundo que a palavra diz, jaz o maligno. O que é jaz? É morto. Esse mundo jaz o maligno. Ninguém quer um filho em drogas. Infelizmente, isso é uma coisa que o nosso mundo está caminhando. Já tem muita gente caminhando em drogas. Hoje em dia, as drogas estão no colégio, é fácil, né? Então, nós temos que começar a mudar esse quadro. E o nosso quadro de mudança começa como nós, mulheres de Deus. Mulheres que edificamos o nosso lar, que edificamos a nossa casa, que edificamos o nosso trabalho, né? Em nome de Jesus, nós somos que ser testemunha onde a gente for, na faculdade, na vizinhança, né? Nós temos que mostrar para os nossos filhos quem nós somos, como é a palavra de Deus, que nós somos totalmente dependentes de Deus, né? O pastor Miles, aquele pastor que foi para a Glória, era um pastor, eu tive a oportunidade de ir para Brasília assistir as pregações dele. Era um pastor que pregava muito simples, mas muito simples, falava do amor de Deus, do amor para com as pessoas, do papel do homem na família, do papel da mulher na família. Hoje, infelizmente, né, o nosso pastor tem falado, eu fico muito triste quando eu vejo casais de evangélicos se separando, né?
Antigamente isso era impossível a gente ver. Quando a gente via isso era uma coisa absurda. Mas hoje em dia isso está muito comum. Mas por quê? Porque nós não vigiamos. Nós não vigiamos. Temos que vigiar o tempo todo. Infelizmente, o diabo está ao nosso derredor o tempo todo, procurando uma coisinha assim para nos estragar, para entrar com seta nas nossas vidas. A gente tem que estar atento. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelas vidas dessas que hoje estão aqui, pela minha vida, pela vida da Rebeca, dos nossos líderes, das nossas obreiras, diáconos. Eu estava pensando, hoje nós temos muitas mulheres aqui da igreja, mais mulheres do que homens, mas nós temos que fazer a diferença. Nós temos de fazer a diferença em casa, no nosso lar. Hoje tem muitas mulheres que vêm à igreja e os maridos não são convertidos. E muitas vezes nós baixamos a cabeça e aceitamos isso porque achamos que isso é a vontade do Senhor. Não, senhora. A vontade do Senhor é crer no Senhor Jesus e, como é o resto, será salvo tu e a tua casa. Porque a salvação, ela é independente. Então a gente tem que orar, a gente tem que pagar um preço pelo nosso esposo, a gente tem que pagar um preço pelos nossos pais, temos que pagar um preço pelos nossos filhos, que são nossa linhagem, que são nossos herdeiros. E a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos é o caminho de Deus. Porque o caminho de Deus é assim, procurar o reino de Deus e a sua justiça, que tudo será acrescentado. Quando a palavra de Deus diz tudo, o que é tudo? Uma boa faculdade, um bom emprego. Mas tudo vem em decorrência de quê? De procurar primeiro o reino de Deus. Vamos ensinar as nossas crianças, ao invés de dar, infelizmente, porque hoje, essas músicas do mundo, a gente pega um transporte coletivo, um ônibus, uma van, um táxi, seja o que for, a gente está em casa e o vizinho escuta bem alto, um carro bem alto, músicas, infelizmente, que a gente não pode fechar os ouvidos para ouvir, né? Porque a gente fecha a boca, mas o ouvido não dá para fechar. Porque no ônibus, meu Deus, quando eu trabalhava na Aldeota, que eu pegava Maringá para Picu, o ônibus lotado, de manhã que eu não conseguia nem me mexer, e bem aqui uma caixa de som, tocando forró, daqueles forró assim, imoral, daqueles que tem duplo sentido. E agora não, já tem sentido mesmo, né? Ele já diz, já fala mesmo direto, não tem mais duplo sentido. E tem pessoas cantando, pessoas fazendo gestos. Hoje em dia, infelizmente, o que é que se cria? É uma filha bonita para ser globeleza, né? Porque é uma filha muito bonita, muito bem feita, para ser uma globeleza da vida. Infelizmente, né? O que eu estou falando aqui é que, infelizmente, estão sendo, enquanto a gente, que é o povo de Deus, a mulher de Deus, que não avança para ensinar os seus filhos, o mundo vem e os traga. Por quê? Porque a televisão está cheia disso. Nós temos crianças ainda, adolescentes, pré-adolescentes, que a gente pode já desde já começar a mudar a cabeça deles, a ensinar que não é a palavra de Deus. Então tem gente que diz assim, deixa ele é pequenininho, quando ele crescer eu ensino a palavra de Deus. A gente já vê crianças na internet, hoje com esse negócio de internet, criancinhas no YouTube dançando músicas, fazendo gestos obscenos, que infelizmente a criança não sabe o que está fazendo e a mãe acha lindo, né? Bota na internet e aquilo é não sei quantos milhões de vezes visualizado, aí aquela criança cresce com aquilo e às vezes quando começa a se prostituir a mãe começa a achar ruim, mas aquilo foi o caminho que foi ensinado para a criança, né? Então a gente tem que aprender a edificar o nosso lar com isso, minhas irmãs. Nós somos mulheres de Deus, nós somos mulheres, temos que colocar na nossa cabeça que nós somos mulheres diferentes, somos sim, porque somos pessoas que tememos a Deus. O que é temer a Deus? Temos respeito a Ele, né? Devemos reverência ao nosso Pai, ao nosso Criador, aquele que enviou seu Filho amado para morrer por uma de nós. Então nós temos que
diferença. A gente vê nas épocas agora de carnaval, quantas mulheres, mas quantas, negociando seus corpos, né? Mostrando o corpo, entrou no Guinness o tapa-sexo menor que uma brasileira usou. Quer dizer, aí isso vai todo mundo olhar, né? Gente, a gente tem que tirar isso da mente dos nossos filhos. E outra coisa, orar pelos nossos maridos, orar pela nossa família, porque infelizmente, o mundo já é maligno. E as mulheres lá fora não estão dando, elas não tem mais esse negócio de antigamente era o homem que se aproximava da mulher. Hoje em dia o homem está no caminho reto dele, mas infelizmente mulheres se jogam para os homens. Eu vejo muito isso, infelizmente. Nem infelizmente eu trabalho com muitas mulheres e a gente vê hoje como é que estão as mulheres. Tem mulheres que engravidam, mulheres jovens de 20 anos, que não sabem de quem são pais. Eu já tive algumas pessoas que trabalham como vendedora na empresa que eu trabalho, né? Um exemplo aqui, uma menina de 20 anos engravidou e eu conversando com ela me disse assim simplesmente que estava em dúvida qual era o pai. Podia ser 3 pessoas. Simplesmente. Assim, mas super natural. Assim como fosse a coisa mais natural do mundo. Né? E isso ninguém quer isso para os filhos. E infelizmente é isso que eu tenho ensinado. A gente tem que baixar a cabeça, orar pelos nossos filhos, ungir os nossos filhos, ungir a nossa casa, ver o que os nossos filhos estão vendo na internet, ver o que os nossos filhos estão assistindo na televisão. Porque assim, essa frase, esse capítulo 14, toda mulher sabe, edifica a sua casa. Edificar a sua casa. Gente, é tanta coisa que você tem que parar para pensar. Infelizmente, no governo desse, né, onde tem uma pessoa que está no meio político, que é um gay, né, que está pregando aí um monte de coisa, que está desde já incentivando o sexo na infância, quer ensinar o sexo na infância nos colégios. Isso é repreendido. A gente tem que abrir a nossa boca e não pode ficar calado, porque nós temos crianças. Eu tenho filhas moças, mas eu creio que já tenho uma casada, né? Uma vai casar, em nome de Jesus, com uma pessoa de Deus, mas eu vou ter minhas netas e eu começo a orar por elas. Já começo a orar pelas vidas delas, pelos meus netos, as minhas netas, pelos filhos da igreja, pelas pessoas da igreja, porque a gente tem que se levantar, o povo de Deus. Nós como mulheres temos que nos unir, dar as mãos umas às outras. O problema da minha irmã é o meu problema, né? Vamos parar de estar criticando, de achar que isso, aquilo, vamos nos unir em união, porque temos problemas, no mundo a gente vai passar aflição, mas a palavra de Deus diz assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, temos que edificar a nossa casa com isso, amém? Vamos agora botar em Provérbios 6, versículo 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Isso também em relação aos nossos pais, né? Infelizmente, eu sei que, não sei se aqui alguém deve ter um pai ou a mãe, ou então o pai e a mãe, graças a Deus. Eu só tenho mãe, mas o que eu quero dizer pra gente é que nós devemos respeitar o nosso pai e a nossa mãe.
A palavra de Deus diz que quando nós respeitamos o pai e a mãe, são acrescentados anos, tempo na terra para a gente, né? Amém por isso. Muitas vezes, eu já vi casos, né, de filhos separados, e eu fico até às vezes muito triste quando uma mãe evangélica, né, porque é separada, e guarda o rancor do ex-marido e ensina para as filhas dela a não respeitar o pai. Ela não respeita teu pai, porque teu pai era irresponsável, largou a nossa família para ficar com outra mulher. Gente, infelizmente, eu sei que é duro, amém, que eu sei que aqui não tem ninguém separado, né, glória a Deus, mas assim, infelizmente eu vi isso essa semana de uma pessoa evangélica, e até disse assim: mano, jamais ensine a sua filha a desrespeitar o pai dela, seja ele quem for. Por quê? Porque mais tarde você vai se arrepender. A palavra de Deus diz assim: respeita teu pai e a tua mãe se eles forem bons a ti. Não, a palavra de Deus diz: respeita teu pai e a tua mãe. A gente tem que ter respeito pelos nossos pais. A gente tem que passar isso para os nossos filhos. Por quê? Porque se nós passarmos que nós temos respeito, nós obedecemos os nossos pais, as nossas mães, os nossos filhos vão obedecer a gente também. Se a gente maltratar o pai, a mãe falar alguma coisa pra gente, e infelizmente eu vejo isso no cotidiano, que eu não quero falar aqui, mas eu vou falar assim, o nome, porque eu sei que vocês não conhecem. Tem uma senhora que ela é uma vozinha, aí já tem filhos e já tem netos. E os filhos dela, as filhas, né, dizem palavrões com ela diz palavrões com o filho. E os netos dela já dizem palavrões com ela e ela já diz palavrões com os filhos. É assim, ficou assim uma tristeza na casa. Ninguém respeita ninguém. E quando começam a brigar, o filho, quando começa a gritar com a mãe, cala a boca, né? Começa a falar de velho, de tudo. Eu até começo a orar e pedir perdão. Deus mostra o caminho certo para essas pessoas, que não são pessoas evangélicas não, mas eu oro por essas pessoas. Mas infelizmente, os filhos, os netos dessa senhorinha, alguns já foram para o caminho das drogas, outros já são marginais, né? A filha, infelizmente, está se prostituindo, a neta está se prostituindo. Isso é muito triste. Por quê? Porque não teve respeito dentro de casa. E a palavra de Deus diz assim, ó, a gente vê: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os, no 21, perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Amém. Aleluia. A gente tem que aprender a respeitar o nosso pai, a nossa mãe, para que nossos filhos vejam esse respeito e passem a aprender a respeitar a gente, né? Hoje em dia, com esse negócio de televisão em cada quarto, antigamente, quando eu era criança, lá em casa era assim, tinha uma televisão na sala. Então, na hora de jantar, a mãe colocava a janta e chamava todo mundo para comer e comia todo mundo na mesa. Hoje em dia não existe. Quer dizer, eu não vou falar isso não, que eu não sei, mas pelo menos lá na minha casa não era assim. Cada um pegava o seu prato e ia comer no seu quarto, assistindo a sua televisão. Infelizmente, eu era a primeira a fazer isso. Por quê? Porque eu comprei uma televisão para o meu quarto, comprei uma televisão para o quarto das meninas. Infelizmente, fui a primeira a fazer isso. E deixou de ter aquela comunhão, de na hora da janta, né, tá todo mundo junto, orar, agradecer a Deus. Isso é uma cultura que hoje no Brasil pouca gente tem, mas lá nos Estados Unidos, né, lá na América do Norte, lá na Europa, isso ainda existe muito. Isso é muito ensinado às pessoas, de jantarem. Às vezes, quando um se atrasa para a janta ou para o almoço, né, eles ficam esperando. Tem que ter um horário em
casa cedo, tem que chegar a tal hora, hoje a janta vai ser servida a tal hora. E a pessoa já sabe. Hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje no nosso corre-corre, a gente faz o quê? Eu digo por mim mesmo, a gente quando pensa o quê? Eu vou fazer o quarto da minha filha, né? E vou comprar uma televisão para ela, vou comprar um sonzinho para ela, a gente vê isso. Isso não é errado, mas a gente tem que aprender até a comunhão na hora do almoço, na hora da janta, aqueles que podem ter, né? Por quê? Porque isso são princípios que nunca se acabam. Isso são o quê? São coisas, são legados de pai, mãe, de avós, que ficam a bênção, é pedir a bênção. Hoje em dia, isso é muito, muito, muito difícil a pessoa ver a pessoa dar a bênção, pedir a bênção. Quem pede hoje a bênção, hoje em dia a pessoa faz é rir, né? Mas aquilo ali, antigamente, quando dava meia-noite, todo dia eu pedia a bênção à minha mãe. Benção, mãe. Benção, vô. Hoje em dia não tem mais isso. Eu confesso para vocês que eu não passei isso para minhas filhas. Não passei esse negócio. E a gente dá uma bênção, é muito, Deus te abençoe, que coisa maravilhosa, né? Hoje em dia também, né, eu já quero me apressar, porque o pastor pediu para me terminar 8h30 em ponto, mas hoje em dia sim, a gente chega aqui na igreja, a gente tem tanta coisa para fazer, que a gente chega aqui na igreja, escuta a palavra de Deus e a gente termina, já vai embora, e nós não temos muita comunhão. O que a gente tem comunhão são os dias de mulher, nos cultos das mulheres, nos cultos de casais, e depois tem um lanche, alguma coisa para a gente comer, e fica aquelas rodinhas. Isso seria muito importante, de que nós mulheres dessemos as nossas mãos e ficasse orando umas pelas outras. O que nós podemos fazer pela irmã? Por que a irmã não veio para o culto hoje? Né? Vamos nos preocupar. Hoje faltou fulano, o que ela está passando? Será que ela está doente? Vamos orar por ela, né? Vamos nos unir como mulheres de Deus, esposas, né? Eu também falo assim, para a gente vigiar o nosso lar em relação ao nosso esposo. Por que eu estou falando isso? Porque infelizmente, muitas vezes os nossos esposos trabalham fora, estão perto de pessoas que não são evangélicas. E o que? As mulheres hoje não dão moleza não. As mulheres, olha gente, eu digo isso porque eu trabalho com muita gente jovem e eu vejo quanto é fácil uma mulher, uma nova gente se relacionar. Hoje ela não quer saber se é casado, se é bonito, se é feio, não quer saber. E infelizmente o inimigo ele é muito sujo. Mulheres, vamos tomar posição de mulheres guerreiras, lutadoras. Não vamos abrir mão do nosso lar, não vamos abrir mão do nosso esposo, não vamos abrir mão dos nossos filhos. Vamos orar, né? A gente, a palavra de Deus diz que devemos ser submissos aos nossos maridos, né? Mas nós devemos amá-los como eles devem amar a gente também. Mas a gente deve fazer o quê? Botar o pé no chão. Tá prestando atenção. Não aquele ciúme besta, mas orar a Deus, orar os dois juntos. Quanto tempo faz que não oramos juntos, de mãos dadas? Vamos orar juntos por uma mesma causa. Tem uma oração que eu aprendi, que é muito poderosa, né? Eu vou ensinar para as irmãs, né? Uma oração de muito poder, né? Você ora assim, você pede a Deus para que de um lado fique você e o seu marido, homem e mulher, de um lado, e de um outro lado fique todas as mulheres e os homens do mundo, e que todas as mulheres e todos os outros homens do mundo jamais ultrapassem aquela barreira, uma barreira feita do poder de Deus, para nunca seu marido olhar para mulher nenhuma e nem você para homem nenhum. Porque quando eu coloco o marido, eu também digo para a mulher. Porque infelizmente o demônio vai o quê? Vai tentar atacar, vai querer desmanchar o lar. E hoje em dia os homens e as mulheres estão muito conformadas. Ele chega em casa tarde, podia não
vou mais brigar não, me cansei. Não, senhora, vamos brigar pelos nossos esposos, vamos clamar pelas nossas famílias, vamos dar exemplo aos nossos filhos que esse negócio de divórcio, de separação não existe na nossa casa, não existe no nosso lar. Vamos dar valor ao nosso marido, vamos olhar para ele e dizer que ele é o nosso marido, nós amamos ele e que nós estamos unidos para ele até que a morte nos separe. Vamos declarar isso. Eu não tenho olhos para homem nenhum e que nem homem nenhum tenha olho para mim, a não ser o meu marido. E que mulher nenhuma tenha olhos para o meu marido e que ele também não tenha olho nenhum para nenhuma mulher. Em nome de Jesus, comece a orar, a declarar isso, a determinar. Porque eu já vi, eu estou falando isso porque eu já vi mulheres dizerem assim, eu já destruí não sei quantos casamentos de evangélicos. Mas na realidade aquela pessoa não era evangélica não, porque se fosse evangélica não tinha saído comigo. Já vi pessoas dizerem isso. Mas infelizmente isso acontece. Infelizmente isso acontece. Mas a gente tem que tomar posição de esposa, tomar posição de mãe, tomar posição de mulheres de igreja, do lar, mulheres cristãs, aqui na casa de Deus, né? Como o pastor falou algumas vezes, que muitas vezes a gente aqui, tem pessoas aqui que não tem um ministério na casa de Deus, não significa que não vai trabalhar, que não vê um copo no chão, não vai apanhar e não vai botar ali dentro, que não vê uma cadeira fora do lugar e não vai arrumar, porque nós vamos dar, cada um vai dar conta do que fez aqui na terra. Cada um vai dar conta. E nós não devemos ser só ouvintes, nós devemos ser praticantes da palavra, devemos cuidar da casa de Deus, né? É muita coisa para a gente aprender, né? Em pouco tempo, né? Eu digo isso para mim mesmo, né? Eu digo isso para minha filha Ariane, para a Ariadne, que ela passe isso para os filhos dela quando elas estiverem, que ela ensine a andar no caminho do Senhor, que nunca eles vão se desviar, amém? Né? Vamos minhas irmãs, né? Ter compromisso, vamos orar. Esse negócio que eu falei, de chegar em casa, abrir a Bíblia, todo dia, mesmo que você esteja cansada, comece a ensinar seu filho todo dia a ler a palavra de Deus, todo dia a orar, a fechar os olhos e dizer assim, vamos orar para dormir, vamos agradecer a Deus pelo almoço. Isso já vai fazer parte da vida deles, amém? Amém, aleluia. Vamos nos levantar, já são 8h30. Os nossos pastores ainda não chegaram. Mas vamos nos levantar, vamos fechar os nossos olhos, né? Nós vamos agradecer a Deus por esse momento. Eu creio que aqui tem exemplos de mulheres, né? Tem pessoas aqui compromissadas com a palavra de Deus, mães, filhas, irmãs, esposas, né? Então, em nome de Jesus, vamos agora fechar os nossos olhos, baixar a nossa cabeça e pedir a Deus, a autoridade que há no nome de Jesus, vem sobre a minha vida, ó Deus, vem sobre a minha casa, ó Deus, vem sobre o meu trabalho, vem sobre o meu lar, ó Deus, comece a profetizar vitória na tua vida, comece a profetizar que tua casa serve ao Senhor, que tua casa é rendida aos pés de Deus, que nós verdadeiramente somos filhas de Deus, que nós dependemos de Deus, ó Deus, em nome de Jesus, coloca um novo cântico nas nossas bocas, ó Deus, em nome de Jesus, coloca uma nova visão nos nossos olhos, ó Deus, que os nossos ouvidos sejam tapados para as coisas do mundo, ó Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que os nossos filhos são teus, o inimigo não tem autoridade sobre as nossas crianças, Pai, porque elas são tuas, porque nós trazemos ela à casa do Senhor, ó Deus, nós colocamos elas diante de Ti e declaramos, ó Deus,
nossos lares, para as nossas casas. Nos livre do homem mau, nos livre, ó Deus, da má palavra, dos pensamentos maus. Ó Deus, que a partir de hoje, ó Deus, nós buscamos em espírito e em verdade, primeiramente o teu reino e a tua justiça, Senhor. Em nome de Jesus, vamos em paz para os nossos lares. Amém.